Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada. Você que acompanha o nosso canal, o canal Cidadão Jurídico. É uma honra mais uma vez estar trazendo outra questão de direito constitucional, continuando no assunto de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, né? Vamos a ela. A questão deste ano da banca Fundação Carlos Chagas, uma banca importante, presente em vários concursos, né? E foi uma prova do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, para analista do CNMP na área de direito. A questão diz o seguinte: em relação à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar: letra A. As normas constitucionais de aplicabilidade direta, imediata e integral que admitem norma infraconstitucional posterior, restringindo seu âmbito de atuação, são de eficácia plena. As normas constitucionais de aplicabilidade diferida e imediata, que não são dotadas de eficácia jurídica e não vinculam o legislador infraconstitucional aos seus vetores, são de eficácia contida. As normas constitucionais de aplicabilidade direta, imediata e integral, por não admitirem que norma infraconstitucional posterior restrinja seu âmbito de atuação, são de eficácia contida. A letra D. As normas constitucionais que traçam esquemas gerais de estruturação de órgãos, entidades ou institutos são de eficácia plena. As normas constitucionais declaratórias de princípios programáticos que veiculam programas a serem implementados pelo poder público para a concretização dos fins sociais são de eficácia limitada. Vamos à resolução das questões, dessa vez nos moldes da primeira questão, na qual a gente comentou alternativa por alternativa, né? Na letra A, diz o seguinte: as normas constitucionais de aplicabilidade direta, imediata e integral. Lembrando que na questão passada a gente comentou sobre essa nomenclatura, que são sinônimos de norma de eficácia plena, né? Só que as normas de eficácia plena, elas não admitem norma infraconstitucional posterior restringindo seu âmbito de atuação, né? O erro da questão está nessa expressão que está grifada: norma infraconstitucional posterior restringido seu âmbito de atuação. Porque as normas de eficácia plena, elas produzem seus efeitos integrais, desde o momento em que são postas no ordenamento jurídico, como eu disse na questão anterior. Ou seja, a Constituição surgiu, a Constituição nasceu, as normas constitucionais de eficácia plena, elas estão na sua plena aplicabilidade, na sua aplicabilidade direta, imediata e integral, sem restrições ulteriores, né? Não pode se falar, portanto, em restrição posterior por norma infraconstitucional, nem tampouco normas constitucionais, por emenda constitucional, por exemplo. Ou seja, a alternativa incorreta, né? A letra B diz o seguinte: as normas constitucionais de aplicabilidade diferida e imediata, que são dotadas de eficácia jurídica e não vinculam o legislador infraconstitucional aos seus vetores, são de eficácia contida, né? As normas de eficácia contida são aquelas que, de imediato, no momento em que a Constituição é promulgada ou entra em vigor, não tem o condão de produzir todos os seus efeitos, né? Precisando de uma lei integrativa infraconstitucional ou até mesmo integração por meio de emenda constitucional. Ou seja, a eficácia contida, ela não é de aplicabilidade diferida e imediata. Ela já é aplicável, certo? Porém, ela pode ser restringida no futuro, né? Ela tem aplicabilidade imediata, direta e integral, mas ela pode ser restringida por uma norma infraconstitucional, como a gente falou na questão anterior. Portanto, a assertiva está incorreta. A alternativa C diz o seguinte: as normas constitucionais de aplicabilidade direta, imediata e integral, por não admitirem norma infraconstitucional posterior restrinja seu âmbito de atuação, são de eficácia
contida. Não. As normas de aplicabilidade direta, imediata e integral, por não admitirem norma infraconstitucional posterior que restrinja seu âmbito de atuação, ou seja, por não admitirem, elas são de eficácia plena, né? São as que recebem do Constituinte normatividade suficiente à sua incidência imediata. Novamente, a gente traz a doutrina do professor José Afonso da Silva. Esse excerto foi extraído do livro do professor José Afonso, Aplicabilidade das Normas Constitucionais, e a alternativa C, ela conceitua as normas de eficácia plena, não de eficácia contida, né? Logo, assertiva incorreta. A letra D, por sua vez, afirma que as normas constitucionais que traçam esquemas gerais de estruturação de órgãos, entidades ou institutos são de eficácia plena. Não, né? As normas de eficácia plena são aquelas, novamente, que no momento que a Constituição entra em vigor, passam a produzir todos os seus efeitos sem necessidade de norma posterior integrativa, infraconstitucional. Em regra, criam órgãos ou atribuem aos entes federativos competência. Não tem a necessidade de ser integrados. Veja bem, a questão tenta confundir o candidato porque ela diz que trata esquemas gerais de estruturação, né? Órgãos, entidades ou institutos. Mas na questão anterior a gente viu, né, que as normas programáticas, as normas que traçam esquemas, são aquelas normas de eficácia limitada, que necessitam de uma lei, tá entendendo? Necessita de uma lei posterior para que ela produza os seus efeitos. Elas são as normas de criação de institutos, né, estatais, tá entendendo? Então são normas de eficácia limitada, não de eficácia plena. Logo, a alternativa incorreta, o gabarito da questão vai ser a nossa letra E. As normas constitucionais declaratórias de princípios programáticos que veiculam programas a serem implementados pelo poder público para a concretização dos fins sociais são de eficácia limitada. Isso aí está correto. Um dos tipos das normas de eficácia limitada são as normas programáticas. Essa nomenclatura de norma programática foi baseada na doutrina do professor italiano Vézio Crisafulli, né, trazida ao território pátrio por José Afonso da Silva, né, que ele chamou de normas princípios programáticos, tratando-os como normas de eficácia limitada, porquanto estabeleciam metas a serem cumpridas pelo Estado. É característica intrínseca das constituições programáticas, aquela constituição que a gente falou, aquela constituição dirigente que a gente falou na questão de número 1, né, das quais fala o professor Canotilho. A expressão constituição dirigente foi cunhada por JJ Gomes Canotilho, né, que posteriormente disse que a constituição dirigente ela está morta e criou uma nova teoria para a teoria constitucional. Tá entendendo? O professor Canotilho ele rechaça a sua teoria anterior e cria uma nova teoria que não cabe falar agora porque o nosso tempo é exíguo. Assim, a assertiva está correta. Gabarito, letra E. Tá ok, pessoal? Bons estudos, continuem na luta, se inscrevam no canal, participem, comentem. Críticas construtivas são muito bem-vindas. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Muito obrigado. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada.